Aí, ó, você está realmente pronto para carregar sua cruz? É isso aqui mesmo. Você tá realmente pronto Boa. para carregar a cruz? Essa é uma pergunta Finalmente. que talvez a gente ache que sabe responder, mas será que sabe mesmo? Porque carregar a cruz não é só ir à igreja, postar um versículo ou dizer que ama Jesus. Carregar a cruz é abrir mão de si mesmo, dizer não para a vontade da carne e viver uma vida que nem sempre vai agradar aos outros, e às vezes nem a gente mesmo. É escolher obedecer, mesmo quando dói. Será que a gente está disposto a isso? Hoje eu quero te convidar a refletir comigo sobre o que realmente significa seguir a Jesus de verdade. Porque seguir a Cristo não é confortável, mas é o único caminho que leva à vida. Carregar a cruz é muito mais do que um símbolo bonito pendurado no pescoço, ou um adesivo colado no carro. Carregar a cruz é um estilo de vida, uma escolha diária. É acordar todos os dias e decidir: hoje eu não vou viver do meu jeito, hoje eu vou seguir o jeito de Jesus. E isso na prática pode ser muito desafiador. Jesus disse em Lucas 9:23: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha essa parte, negue-se a si mesmo. Isso bate forte, né? Porque o nosso mundo vive dizendo o contrário. Faça o que você quiser, você merece ser feliz do seu jeito, Sim, mas seguir sim. Jesus é o oposto disso. É negar o nosso eu para viver a vontade dele. Sabe aquele momento em que você tem vontade de responder com raiva, mas escolhe perdoar? Isso é carregar a cruz. Quando você quer seguir uma tendência só para se sentir aceito, mas escolhe se manter firme nos seus princípios, isso é a cruz. Quando todo mundo diz que tá tudo bem se envolver com certas coisas, mas você sabe que aquilo não agrada a Deus e decide ficar fora, mesmo que se sinta sozinho, isso também é cruz. Carregar a cruz é fazer escolhas que às vezes ninguém entende. E tudo bem, nem sempre vai parecer legal, nem sempre vai parecer confortável. Mas carregar a cruz é um sinal de amor. Tem dias que a gente até pensa em deixar ela de lado, mas é nesses dias que a gente mais se aproxima de Cristo, porque ele também carregou uma cruz de verdade, por mim e por você, e ele fez isso sem reclamar por amor. A cruz dele foi muito mais pesada do que a nossa. Ele levou os nossos pecados, nossas dores e nossas... Ninguém pode produzir bons frutos sem a fé genuína, exatamente. Ninguém pode produzir bons frutos sem a mão de Deus, irmão. Ninguém tem essa capacidade. Quando ele nos chama para carregar a nossa cruz, ele não tá te pedindo nada que ele mesmo não tenha feito primeiro. Às vezes carregar a cruz vai ser escolher orar, quando tudo o que você quer é desistir. Vai ser dizer não para uma oportunidade que parece ótima, mas que te afasta de Deus. Vai ser perdoar quem não pediu perdão. Vai ser abrir mão de um relacionamento que não te aproxima de Cristo. Vai ser trabalhar com excelência mesmo quando ninguém reconhece. Vai ser manter a fé mesmo quando as coisas não fazem sentido. Sabe o que é mais louco? O mundo olha para isso e pensa: você tá se privando, tá perdendo a vida. Mas Jesus disse o contrário. Em Mateus 16:25 ele está ganhando a pois vida, quem né? quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso significa que a verdadeira vida não tá em fazer tudo que a gente quer, mas em entregar tudo que somos a Ele. Carregar a cruz não é viver triste, pesado e se culpando. É viver com propósito. É entender que vale a pena abrir mão de algumas coisas aqui porque a recompensa eterna é infinitamente maior. E mais do que isso, a presença de Deus no caminho faz tudo valer a pena, mesmo nos dias difíceis. Tem gente que pensa: ah, mas eu ainda erro, eu ainda peco. Será que eu tô carregando mesmo a cruz? Olha, carregar a cruz não é ser perfeito. É reconhecer que você depende de Deus. É lutar contra o pecado e não fazer as pazes com ele. É cair e levantar, pedindo ajuda a Jesus. É entender que não dá pra andar com ele carregando tudo que o mundo oferece. Em algum momento a gente vai ter que soltar alguma coisa pra segurar a cruz com as duas mãos. Tá, mas agora você me pergunta: qual é essa cruz pra carregar? Porque muita gente confunde isso. Tem gente que acha que a cruz é um sofrimento. Tipo assim: ah, essa situação ruim que eu vivo é a cruz que Deus me deu. Mas a verdade é que a cruz que Jesus falou não é simplesmente qualquer problema da vida. Todo mundo passa por lutas, sendo cristão ou não. A cruz que ele nos chama para carregar é uma escolha espiritual, uma decisão de humilhar e pedir perdão. Se você luta contra um vício ou uma tentação, sua cruz pode ser dizer não a isso todos os dias, mesmo quando ninguém tá vendo. Se você ama controlar tudo, sua cruz pode ser confiar nos planos de Deus, mesmo sem entender. A cruz é diferente para cada um, porque cada um tem sua batalha diferente por dentro. Mas o que todas têm em comum é isso: a cruz sempre vai contra a nossa vontade natural. Ela nos ensina a depender de Deus e nos transforma pouco a pouco à imagem de Jesus. Lembra de Jesus no jardim? Antes de ser preso, ele orou dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como você quer. Mateus 26:39. Isso é cruz. É quando você tem vontade de fazer uma coisa, mas escolhe obedecer a Deus. Jesus não queria sofrer, mas ele se entregou por amor. E é esse tipo de coração que ele quer formar em nós. Às vezes a cruz que Deus te dá para carregar vai ser silenciosa. Ninguém vai ver. Vai ser aquela luta diária dentro de você,
com seus pensamentos, suas vontades e suas inseguranças, e você vai querer largar tudo. Vai pensar que ninguém entende, que tá difícil demais, mas Deus vê, e Ele não desperdiça cruz nenhuma. Toda renúncia feita por amor gera frutos, frutos que às vezes a gente nem percebe agora, mas que estão sendo plantados no céu. E o mais bonito é que a cruz que a gente carrega nunca é sozinha. Em Mateus 11, 29 e 30, Jesus disse: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Parece contraditório, né? Como que uma cruz pode ser leve? Mas é porque ele carrega junto com a gente. Quando a gente anda com Jesus, até a dor tem sentido, até o sacrifício vira amor. Carregar a cruz não é viver triste e se culpando o tempo todo, é viver com consciência, é saber que a gente não tá aqui para fazer o que dá vontade, mas para glorificar Deus com tudo, com o nosso corpo, olha o outro, não chegou outro não, chegou um vídeo só. E nossos relacionamentos. É morrer para si mesmo todo dia, é viver uma vida que aponta para Ele. Então a cruz que você tem que carregar é justamente aquilo que te chama mais para perto de Deus e te afasta de você mesmo. É aquilo que te confronta, que te muda e que te tira do lugar confortável. Mas também é aquilo que te leva a viver com o propósito que Deus tem para você. E mesmo quando for difícil, a cruz nunca será maior que a graça dele. Mas só não dá pro cara falar de Deus com essa porra dessas mulheres com os peitão aparecendo aqui, né? Pô, se você bota o Pedrinho e coloca, sei lá, o Fernando e o general poder assistir isso aqui, eles não vão prestar atenção na palavra, né? Agora vem a pergunta que dá um aperto no peito. Como saber se eu tô mesmo pronto para carregar a cruz? Existe um sinal, uma sensação, alguma certeza dentro da gente? Na verdade, estar pronto para carregar a cruz não significa que você se sente forte o tempo todo. Também não significa que você já venceu todas as suas lutas ou que você tem uma fé gigante. Muitas vezes estar pronto é justamente o contrário. É saber que sozinho você não consegue. Mas mesmo assim você diz sim para Jesus. É quando você entende que seguir a Ele vai custar algo. E ainda assim você escolhe pagar o preço. Não é sobre sentir vontade, é sobre escolher. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que seria necessário. E isso muda tudo. Tem gente que acha que vai estar pronto. O cara falando de Jesus botando duas mulheres se beijando. De orar mais, de perdoar, de deixar o pecado e de viver diferente. Quem que sucumbiu, mas o coração filho? humano é enganoso. A gente quase nunca sente vontade de fazer o que é certo. A prontidão para carregar a cruz começa na decisão. Quando você entende quem Jesus é, o que é e o quanto você precisa dele. Alguma coisa dentro de você muda. E é aí, mesmo com medo, com dúvidas ou com falhas, você escolhe se render. É como um soldado. Ele não espera estar 100% confiante para entrar na batalha. Ele treina, se prepara e no momento certo ele se posiciona. E é isso. Estar pronto para carregar a cruz é estar disposto a obedecer, mesmo sem entender tudo. É parar de colocar desculpas e começar a dar passos de fé. Jesus disse em Lucas 14, 27. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso mostra que não tem como seguir a Cristo sem estar disposto a negar a si mesmo. Mas olha só, ele não disse que seria perfeito, nem que não iria errar. Ele só disse que precisava haver disposição. Um coração disponível vale muito mais do que uma aparência religiosa. Quando você começa a perceber que está pronto, quando as vontades começam a te incomodar, quando o pecado que antes parecia normal começa a pesar na sua consciência, quando você sente que já não dá mais para viver de qualquer jeito, quando estar longe de Deus machuca mais do que renunciar ao mundo. Isso é o Espírito Santo agindo no seu coração. É sinal de que você está sendo chamado para um lugar mais profundo e verdadeiro. Estar pronto também é parar de negociar com a verdade. É quando você olha para a palavra e mesmo que ela te confronte, você tenta entender. Você diz, é isso que Deus quer? Então é isso que eu preciso buscar? Mesmo se for difícil, mesmo que ninguém entenda, mesmo que te custe algo, isso é maturidade espiritual crescendo. E sabe o que mais? Às vezes estar pronto é só dar o primeiro passo, porque a cruz não se carrega toda de uma vez. Ela se carrega dia após dia, como Jesus disse. E tem dias que ela pesa mais. Mas quando você percebe que não dá mais para viver, mas se afastar do Pai, então sim, você já está começando a se preparar para carregar a cruz. E não é sobre perfeição, e sim sobre redenção. Carregar a cruz nunca foi um chamado fácil, mas sempre foi um chamado de amor. Jesus não nos chama para viver uma vida confortável. Ele nos chama para viver uma vida verdadeira. E a verdade às vezes dói. Dizer não para si mesmo, abrir mão dos prazeres, nadar contra a corrente do mundo, tudo isso exige coragem. Mas o que a gente acha em troca é infinitamente maior. A cruz não é o fim, ela é o caminho. Foi pela cruz que Jesus nos salvou. E é carregando a nossa cruz que a gente vai sendo transformado dia após dia, até nos parecermos mais com Ele. Ô, me respeita, né? Você não precisa ter tudo resolvido para dizer sim. Você só precisa estar disposto. Deus não chama os prontos, Ele prepara os dispostos. Então, se hoje você ouviu tudo isso e se sentiu no coração o peso da responsabilidade,
mas também o desejo de viver uma vida diferente. Então isso já é o Espírito Santo te chamando. Você não vai carregar essa cruz sozinho. Jesus prometeu estar com a gente todos os dias. Quando faltar força... Tamo junto, Neto! Minha honra! Salve! Ele guia. E quando o coração errar, ele levanta. Porra, velho, os caras Então, ficam tristes com nada, velho. Você tá realmente pronto pra carregar a cruz? Porque Jesus já tá pronto pra andar junto com você. Se você curtiu esse vídeo e ele tocou o seu coração, se inscreve e deixa o seu like. Você provavelmente ouviu muito eu dizer negar a si mesmo nesse vídeo, e eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso, então eu vou deixar aí nos cards. Se você não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários e aí.